Um bom dia, good morning, good afternoon and good evening. Kelly Hodgins aqui. Eu sou enfermeira oncologista na província de British Columbia, no Canadá, e eu ajudo vocês a validarem seus respectivos diplomas para fazerem parte dessa enfermagem linda canadense que vocês tenho certeza que vocês vão amar como eu amo. Temos uma convidada mais do que especial que se chama Márcia Antunes, muito famosa aí. A metade dos meus seguidores conhecem ela, fiquei surpresa dessa presença mais do que especial no dia de hoje, tá bom? Ela chegou, meu povo, olha que legal, olha que linda, minha conterrânea. Tô nervosa. Que não. Abra seu coração, vamos ajudar esse povo que tá lá no Brasil. A gente sabe o quanto que eles precisam da gente, né, de informação daqui, porque eles não têm essa informação que a gente tem aqui. Então vamos enchê-los de informação, de inspiração e de certeza de uma vida melhor, de poder trabalhar numa enfermagem melhor. Então, Márcia, gostaria que você se apresentasse, dizendo de onde você veio aí do Brasil e como era a sua vida de enfermeira lá no Brasil e o que te trouxe aqui para o Canadá. Só faz uma apanhada aí pra gente. Então, eu era do Rio de Janeiro, trabalhava na Baixada Fluminense, no Hospital da Posse, no Hospital Calazans e no Hospital da Mãe, foram os meus empregos. Bom, a violência do Rio de Janeiro me fez me mexer, né? Eu tenho 2 filhos e a gente teve alguns episódios de violência na nossa vida. E eu fiquei muito traumatizada e aí eu falei, não. Meu marido queria fazer intercâmbio, queria aprender inglês, e aí ele foi fazer intercâmbio em Toronto, e ele ficou lá por 5 meses. E aí quando eu fui visitar ele, eu vi que as coisas funcionavam aqui, né? Diferente do Rio de Janeiro, né? Não tem como comparar, assim. E eu falei, nossa, a escola funciona, o hospital era uma gracinha, a gente passou na frente do hospital lá de Toronto, era uma gracinha, tudo organizadinho, limpinho. Aí eu falei pra ele, vamos vir pra cá? Aí ele falou, você é louca? Eu não sei falar inglês. Eu falei, eu também não sei, mas isso é bom, né? Isso é ótimo, ninguém sabe. Ninguém sabe saber falar uma palavra. Ele voltou, né, pro Rio, que acabou o intercâmbio, que ele voltou pro Rio. Aconteceu um outro episódio de violência, né, e foi bem brabo, assim, né, ele foi meio que sequestrado, assim, entre aspas. Foi levado pra um lugar lá teve arma na cara e tudo mais, aí ele falou, né, acho que tá na hora da gente ir embora. Era mesmo. O sinal, né? Foi o sinal. Foi eu tenho muito medo, assim, né, tenho muito medo. A violência do Rio de Janeiro, realmente, pra mim, assim, é uma coisa que não dá, não consigo lidar, sabe? Eu sei que tem gente que mora lá, que tá tudo bem, que nem é tão violenta assim, mas pra mim, e assim, eu fico, né, assim, bem nervosa de pensar nisso. Certo. Eu falei, não, acho que tá na hora da gente ir embora. Daí a gente veio, e aí ele veio primeiro, que daí ele foi fazer o college, né, daí ele voltou pra BC porque ele falou, Toronto é muito frio, eu acho que pra gente, pras crianças, acho que vai ser melhor BC, porque é menos frio. E aí a gente foi pra BC, e ele fez o college, tudo mais. Eu não sabia falar uma palavra de inglês, só pra poder deixar registrado aqui. Eu lembro que no aeroporto, como meu marido já estava aqui, eu estava vindo com as 2 crianças, né? E minha filha tinha 2 anos e meio na época. E eu lembro que atrasou o voo, aconteceu alguma coisa. E aí o moço falou assim pra mim, I will call you. E aí quando ele falou, I will call you, eu sabia que call era ligar. Pra mim era tipo, ele vai me ligar? Aí eu fiquei pensando, matutando aquilo, sabe? Eu falei, como que ele vai me ligar se ele não tem meu telefone? E depois de um tempo, né, que eu entendi, né, que call pode ser te chamar, né, pode ser outros significados. Enfim, aí eu cheguei aqui, não sabia falar nada, fui trabalhar numa cafeteria em BC e fiquei trabalhando lá enquanto meu marido terminava a college dele, né, porque financeiramente falando, não tinha como os 2 fazerem a college ao mesmo tempo. E aí a minha filha também era muito pequena, enfim, precisava de mim mais ali naquele momento e tal. E quando foi em 2019, eu decidi entrar com o processo de enfermagem. Isso foi no meio da pandemia, né? Atrasou bastante por conta da pandemia, atrasou a faculdade no Rio, atrasou bastante para poder mandar os documentos. O NNS deveria demorar 12 semanas, demorou 1 ano. Então, assim, foi bem frustrante. Gente, dá vontade, às vezes, de largar tudo e vender bijuteria na praia. Dá vontade. Eu sei, passei por isso também. Então, por isso que eu sempre corto o NNS. Agora, né?
Mas agora, vocês têm esse povo que tá chegando agora tem essa opção. Na minha época, na nossa época, primeiro, que na nossa época eu acho que ninguém falava sobre o processo de enfermagem. Era muito, vai lá e se vira, vai lá e faz você mesmo. Pega informação que você não tem, muita informação. Então, assim, pra mim foi bem complicado. Essa parte desse processo de a gente ter que correr atrás mesmo das informações, né? Então, assim, eu tive que correr atrás. Eu tenho uma amigona minha, Alessandra, que é enfermeira no St. Paul's, aí é em BC. E ela me ajudou muito, porque ela já tava mais na frente do processo do que eu, né? Certo. Então, assim, foi isso. Foi bem complicado essa parte. Depois do NNS tem a prova do inglês, o CELBA. O CELBA, na minha época também, tinha que tirar 10 de 10. E aí é difícil pra gente que é imigrante, né? Que a gente... Que não fala inglês. Não. Eu acho assim, que a gente fala, né? Mas a gente sempre vai ter uma coisinha ali que você fala, putz, é isso? Ou o que é isso, né? E isso é dia a dia, né? Eu sempre falo, cada dia que passa eu aprendo uma palavra nova e é bola pra frente, né? Isso aí. É a vida, né? A gente não sabe nem tudo em português, né? Tem palavra que a gente fala em português, o que é isso? A gente não sabe. E aí em inglês também, né? E aí eu fiz a prova do inglês, eu fiz 2 vezes o CELBA. A primeira vez eu tirei 9 no listening. Eu confesso que eu fiquei frustrada, meu fone de ouvido não estava bom. Falei, não deu certo e tudo mais. Daí meu marido comprou um fone de ouvido lá. Eu falei, que ótimo. Quanto que custou isso aqui, hein, querido? Só pra poder saber. Mas daí, enfim, aí a segunda prova, o listening foi ótimo, né? Assim, eu tirei 10. Mas aí no speaking, que eu tinha tirado 8, que era 8 que eu precisava, eu tirei 7. Mandei um e-mail pra eles, né, falando, olha, não tem como depois de 3 meses eu ter piorado no speaking. Aí eles consideraram o speaking e deu certo. Aí passei no CELBA. E aí nessa época a gente ainda tava em BC, né, a gente ainda tava morando em BC, e aí a gente tava querendo comprar uma casa, né, porque a gente já tava com o plano de ficar aqui, e aí a gente começou a olhar casa em BC, e realmente casa em BC é caro, né. E aí meu marido falou, não vou comprar casa, não vou comprar apartamento, prefiro morar numa casa, mesmo que seja uma casa, né, menor e tudo mais, mas não, em BC apartamento é muito caro. E aí foi quando a gente começou a vir pra Calgary, né? Aí eu perdi o medo do frio, gente. Nessa época eu já não tinha mais frio, não tem mais problema. Porque quando a gente sai do Rio de Janeiro, a gente tem medo do frio, né? É o big deal, assim, é o frio, né? É o frio. Quanto tempo que você tá vivendo aí em Calgary? Eu vim dia 29 de junho do ano passado, faz 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Ah, tá. Então você já pegou o inverno aí. Peguei ano passado, peguei o inverno. E quanto faz aí de temperatura no inverno? Um pouquinho diferente do inverno do Rio de Janeiro. Só um pouquinho. Conta pra gente. Eu peguei menos 41 aqui. Uma semana. Mas assim, a minha percepção, às vezes as pessoas falam assim, você é louca. Mas a minha percepção é que às vezes, assim, tipo, no geralzão, assim, o inverno é frio. É fato, né? Não queira comparar o inverno do Canadá com o inverno do Rio de Janeiro, né, gente? Não tem como. A gente não tem frio, inverno. É um país frio, né? A minha landlord, ela falou isso pra mim uma vez, né? Eu tava reclamando do frio e meu marido até me zoou até hoje por causa disso, porque no primeiro ano, em BC, em setembro eu já tava usando casaco de inverno. Carioca. Setembro, pois é. E ela, uma tia minha me ligou também e tava, sei lá, tipo, em julho. Ela, e aí, como é que você tá se adaptando? Eu falei, tá verão, né? E eu tô usando 2 casacos. No verão de BC, que nem é frio. Mas acho que com o tempo o frio vai fazendo parte do dia a dia, né? Eu acho que é parte do dia a dia. Daí eu cheguei aqui, eu já sabia que era frio. Eu vim em dezembro de 2021, passei 11 dias aqui em Calgary pra poder ver, pra poder sentir como que era. E bem ensolarado, né? Diferente de BC, que a gente sabe que é chuvoso, bem chuvoso. E aí era ensolarado, mas era frio pra caramba. Mas assim, na minha cabeça, eu falei assim, nossa, um saco, né? Porque pra mim usar tênis já é uma coisa assim que eu tive que lidar com isso, né? Porque no Rio de Janeiro a gente não usa muito tênis, né? A gente tem que estar de sandalinha, tá sempre Eu gostava de um saltinho também. Eu gostava também, né? Mas assim... Se acostumei a andar aqui. A gente muda. Muito. E aí eu peguei, e aí eu vim pra cá, e aí eu falei, nossa, vou ter que usar bota o tempo inteiro. E assim, não usei bota nem um dia no inverno, pelo menos nesse primeiro inverno daqui que eu passei ano passado. Lógico, né, gente, tem um carro, falando assim, né, não tô falando de andar na rua, tô falando do dia a dia, de andar da minha casa pro carro, do carro pra casa de uma pessoa, ou da casa da pessoa que trabalha, essas coisas assim, eu não usei bota. Lógico que se eu fosse ficar na rua, né, você vai passear na rua, você tem que botar os seus equipamentos de inverno, fato. E aí
Sim, aí eu me acostumei, assim, com o inverno. Tem mais neve do que Vancouver. Tem mais ondas, assim, de frio, sabe? Não fica menos 41 o inverno O inteiro. tempo todo. É como se fosse assim, ó, essa semana vai fazer muito frio. Aí, tipo, faz de menos 20 a menos 40 ali naquela semana, 3, 4 dias. E depois volta pra menos 1, fica ali naquela média. E fica umas 3 semanas assim, depois vem uma outra onda. Esse inverno que eu passei, peguei 3 ondas de frio. Uma foi menos 20 e pouco. E as outras 2 chegou a menos 41. Teve, tipo, 3 dias menos 41. É bem frio, né? Vamos combinar que menos 40 Agora deixa eu te perguntar. E aí, como tá a comunidade brasileira aí em Calgary? Nem vou falar Alberta, mas em Calgary. Tá crescendo muito, né? Porque eu acho que quando as pessoas saem do Brasil, é isso, a gente fica com medo do frio. Daí a gente vai pra BC porque é menos frio. Aí dá aquela, né? Aí tenta ver como é que é. Choque, né? Uhum. Aí É vem pra frio, BC, que é menos frio, aí consegue se acostumar e falar, agora eu posso ir pro frio mesmo. Aí vai pra Calgary. Não, mas aí quando a gente até fala que a gente brinca assim, quando a gente vai pra BC, que a gente vê que a gente passa por esse frio, porque BC também é frio, né? Vamos combinar que as pessoas falam, é menos frio, mas é frio também, né? E aí, quando a gente chega aí, que a gente vê que não, né, a maioria das pessoas, pelo menos, a não ser que vocês tenham muita, né, já tenha uma base boa, né? Você não consegue comprar uma casa nos seus primeiros 5 anos em BC, é muito caro. E aí a gente perde o peso do frio e a gente vai. E a vontade de viver numa casa também, né? E ter aquela experiência canadense, é muito bom. É muito pessoal, né, Kelly? Assim, eu nunca vivi em apartamento, nunca morei em apartamento na minha vida. Eu sempre morei em casa. Quando eu aluguei em BC, eu aluguei, né, o ground floor, né, que é o não é basement, não era basement, ele era ground floor, então é como se fosse o primeiro andar de uma casa. E os donos moravam na casa de cima, mas assim, a gente alugou 2 quartos, nós somos 4, e aí meu querido marido comprou 2 cachorros aqui em Calgary, então assim... Que delícia, é um amor, né? Adoro. Meu primeiro cachorro também veio quando eu morei em Vancouver Island, numa casa, porque até então eu morava em apartamento aqui em Vancouver. Aí quando eu fui morar numa casa, também tive um cachorro, porque é companhia também, né? E casa tem que ter cachorro. Enfim, me diga aqui. Não concordo, mentira. Você não gosta? Agora eu amo eles. Não, então, eu nunca gostei de cachorro dentro de casa. Sempre falei, não quero cachorro dentro de casa. Mas hoje, assim, eu adoro eles. Menina, eu que fico deixar atrás os bichinhos deu fora. comida, fez isso, fez aquilo. Eu que faço as coisas, né? Enfim, caiu pra mim. Eu sei, o trabalho. É mais trabalho, mas eles acabam fazendo parte da família, né? Sim, eles são os fofos, né? E foram 2 de uma vez só, assim. Eu fiquei louca no primeiro eles eram 2 bebês no primeiro momento, né? E aí eu falei, não, cachorro é fora de casa. Mas como é que você deixa um cachorro fora de casa com menos 40? Não existe a possibilidade.